Glória a Deus. Aleluia, gente. Deus é lindo, né? E ele sempre me surpreende. Eu falei, Jesus, a gente vai falar de fé. E olha a passagem. Tem tanta coisa que Deus pode falar de fé na Bíblia, né, gente? A Bíblia é fé do início ao fim. Mas essa passagem foi muito específica. Vamos ver aqui, Marcos 6. Meu Deus, eu abri a Bíblia aqui na passagem certa. Marcos 6. Vou ler a partir do o título aqui na minha Bíblia, tá? Jesus retira-se para Nazaré. Partindo dali, chegou à sua terra. Os seus discípulos e o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aleluia. Quando eu li essa passagem, meu coração se entristeceu, porque ali, Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, não pôde fazer obras maravilhosas. E por que que ele não fez? É porque ele não era Deus? É porque naquele lugar era diferente? Ele não fez apenas porque as pessoas não criam nele. As pessoas não creram. Por quê? Porque era muito comum. Era muito simples. Como assim? O carpinteiro que estava aqui, filho de fulaninha, não é possível que vai acontecer milagre desse lugar. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes na nossa vida comum, o Senhor, a gente não recebe os milagres que a gente deveria estar vivendo, porque a gente acha que é muito comum. Ah, Senhor, que milagre que pode ser feito aqui, nessa casa, desse jeito, com essas pessoas. E ali a gente demonstra a nossa incredulidade para com que Jesus pode fazer. Porque mesmo no ordinário, ele continua sendo extraordinário. Mesmo em coisas assim, meu Deus, quando você pensa, nada aqui pode acontecer. Jesus, ele tá lá. Então, por que não tem acontecido em nossas vidas as coisas maravilhosas que Jesus operava? Em alguns momentos a gente está se perguntando, né? Estou esperando esses sinais de maravilha, não está acontecendo aqui, não. Será que é problema de Jesus? Será que ele mudou? Ou nós estamos sendo incrédulas? Ou nós estamos como esse povo? Ah, Jesus é meu amigo, meu íntimo. Ah, é Jesus para todo mundo, cura todo mundo. Mas para fazer aqui na minha vida, gente, ele faz, né? Isso a gente não fala, mas às vezes está dentro de nós. É poderoso para curar. Eu vou botar a mão ali, vou fazer uma oração em nome de Jesus e vai curar. Mas eu tô com uma dor aqui. Poxa, meu Jesus é meu amigo, né? Se ele quisesse me curar, já tinha curado. Eu não vou manifestar minha fé, não. Eu não vou botar a mão na minha cabeça, eu não vou profetizar a cura sobre a minha vida, não. Por quê? Jesus deixou de ser Jesus? Jesus deixou de ser Deus? Ou nós que estamos incrédulas? Então, hoje a gente vai falar sobre a fé que nós precisamos ter para viver milagres com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque não é a cor da sua pele, não é o dinheiro que você tem no bolso, não é o seu status, não é o seu bairro, não é o seu país, não é nada, não é o dom que você tem que vai fazer você viver milagres. É apenas uma palavra com duas letras: fé. Ó, que simplicidade. Fé. Aleluia. Em Hebreus 11, a gente pode ver que
Esse versículo é maravilhoso e esse capítulo fala sobre fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E ali, passando um pouquinho para o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. O que é que nós precisamos? Aproximar de Deus, crer que ele existe e crer que ele é galardoador do que eles buscam. Mas muitas vezes, gente, a gente diz que tem fé, a gente fala com nossos lábios, a gente ora, faz orações de fé, mas na hora de crer, realmente, para que esse milagre seja manifesto, a gente demonstra que a gente não crê tanto assim, entende? Então, como é que eu mostro a minha fé? Como é que eu mostro a minha fé? E aí o Senhor me levou para Tiago. Aleluia. Meus irmãos, Tiago, eu acho que é 2, viu, gente? Eu acho que é 2,14. Que eu botei aqui, mas não veio o capítulo, só os versículos. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se o irmã ou irmão sofrer por falta de vestuário ou passar fome, e lhe disserem procura viver pacificamente, vai aquecendo e comendo como puderes, e não lhes derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé. Se não traduzir em obras, ela é morta em si mesma. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. Crês que há só um Deus? Estás muito certo, mas lembra-te que os demônios também creem e tremem. És uma pessoa bem sensata se não conseguires compreender que a fé sem obras, ela não vale nada. Aleluia! Hoje eu tô no Brasil, é um país que mais tem evangélico aí, eu acho que, né? Tem as estatísticas aí. Ó lugar para ter crente, tem muito crente. Mas a gente vê esses milagres aqui acontecendo, a gente vê Jesus de fato através da vida dessas pessoas que se dizem crer em Deus. Porque tem muita gente que fala, eu creio em Deus, mas a sua vida não condiz com a fé que professa. Poxa, eu creio em Deus. Creio em Deus. Deus vai me abençoar. Deus está no controle. Deus está no controle, mas é ela que dirige a vida dela. É ela que toma as escolhas dela. É ela que faz o que quer. Então, que controle é esse? Que fé é essa? Então, é uma fé morta. É uma fé que não demonstra poder. Não existe poder quando não tem a ação que demonstra a fé. Aí, vamos lá. Por exemplo, é, eu quero eu quero ser curado. Pronto, eu quero ser curado. Mas assim, eu creio que eu posso ser curado. Eu vou ficar aqui parado, sentado, eu quero ser curado. Mas Deus, às vezes, deixou uma oportunidade ali. Vai ter um evento de cura e libertação específico. É do lado da sua casa, às vezes. Beleza. Você tá aqui, eu vou ser curado. Eu creio em Deus, estou aqui sentado no meu sofá, vou ser curado. Mas às vezes Deus tá fazendo ali, ó, a situação para você manifestar sua fé. Para você não parar de dizer, eu vou ser curado aqui, não. Eu vou nesse lugar. Quando chegar lá, eu vou ser curado lá. Porque os exemplos bíblicos que a gente encontra de cura foram de pessoas que fizeram algo diferente. A gente vê a mulher hemorrágica, ela falou: se eu somente tocar. Ela não ficou ali no meio da multidão, prostrada, esperando um sobrenatural. Ela falou: se eu to... Não, a fé dela foi além. Ela, se eu somente tocar na orla da manto dele, eu vou ser curada. Eu não sei como é que eu vou tocar, mas eu vou. Então, houve uma manifestação. O cego, Bartimeu, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali, ele teve o milagre dele. Tem outros milagres, muitos milagres. A mulher que estava com uma filha que falou que os cachorrinhos comem as migalhas na mesa.
Jesus, mesmo dando não para ela, ela não. Eu quero a migalha, me dá essa migalha aqui. Então houve uma manifestação de fé, houve algo que diz, eu vou contar uma experiência. Aleluia. Pessoal, eu queria comprar um guarda-roupa para o meu quarto. Uma coisa muito simples, né, gente? Eu quero comprar um guarda-roupa para o meu quarto. Só que se você não se planeja, se você não se organiza, se você não tem uma renda extra ou alguma coisa para você guardar, para mim era a realidade muito distante, porque eu sempre fui desorganizada com dinheiro. E Deus começou a me ensinar a organizar minhas finanças. E pelas facilidades, eu acabava pedindo o cartão de pessoas emprestadas, de pessoas da minha família, né? Ah, eu não tenho como comprar porque eu não tenho um cartão com um limite alto. Então eu vou pedir às pessoas. E muitas coisas assim que eu precisei em urgência, eu fui fazendo isso. Comprava, pagava e estava sempre disponível. Só que o Senhor me chamou para começar a escrever para ele o que é que eu queria. Ó, bora fazer um caderno aqui de oração. Vamos botando o que você quer. E aí é muito lindo quando é o mover do Espírito Santo. Deus começou a me incomodar. Meu marido já estava tudo certo. Não, fale com o fulano, a gente vai pegar, vai comprar. Só que aquilo não casou, não deu paz no meu coração. E aí eu abri a Bíblia, tava lá a palavra de Deuteronômio. Não me lembro o versículo, gente, mas é aquela que diz: não tomarás. E não tomarás emprestado, mas emprestará a muitas nações. Eu fui e falei assim: vamos lá, Jesus. Aqui tá dizendo que não é pra eu tomar emprestado. Tá fácil, fácil pra eu tomar emprestado. Eu vou ali, tomo na mesma hora, me dá. Eu vou na loja, compro. Eu tenho condição de pagar, eu vou pagar, glória a Deus. Mas aqui na palavra do Senhor tá dizendo: não tomarás emprestado. Então, eu vou anotar aqui no meu caderno. E aí me deu isso, gente, esse insight. Eu não consegui tomar emprestado. Falei, conversei com meu marido, amor, espera aí. Só disse isso a ele, espere. Aí ele, Ana, não vai comprar não? Não sei o que, tudo me cobrando. Amor, espere. Espere. Gente, eu esperei. E eu botei no meu caderno e deixei lá. E fiquei esperando a provisão do Senhor. Mas eu precisei tomar essa atitude. Era uma atitude. Eu podia ir lá e comprar na loja, mas se eu queria viver a palavra, eu precisei tomar uma atitude para dizer a Deus que eu estava pronta ali para esperar a fé que ele ia prover. 3 meses depois, eu estava até na live, fazendo a live com as irmãs, estou fazendo a live de libertação. Meu pai me manda um Pix. Era o valor exato que eu precisava para comprar o guarda-roupa. E não foi no cartão, foi à vista. Então, gente, eu planejei uma coisa, mas eu tomei uma atitude, porque eu queria ver, pô, Deus, o Senhor faz milagre, né? Eu tô aqui, tô te buscando, tô tentando viver a tua palavra, então vamos ver se esse milagre vai chegar. Mas eu boto, gente, bota em fé, viu? Bota em fé, que eu não tinha tanta certeza assim, eu só segui, falei assim, vai dar certo. Mas eu não sabia como vinha, o que ia acontecer, qual era o próximo passo. Não, eu não sabia, eu só esperei. E a fé é o quê, gente? A fé é o que é a certeza naquilo que se espera. Você tá esperando pelo quê, minha irmã? Sua oração é o quê? Você tá esperando o quê? Então vai acontecer por quê? Porque você resolveu esperar no Senhor. Mas você também precisa, às vezes você precisa tomar atitudes que vão mostrar para Deus, olha Deus, eu tenho fé, vai acontecer. Eu tô esperando por isso. E aconteceu. E ali, além da fé foi manifestada, eu ainda dei testemunho. Porque eu cheguei para meu esposo, conversei com ele aqui, ó. Minha oração, meu caderno. E aqui a resposta do Senhor. Por isso que eu falei pra gente não pedir emprestado, porque eu criei que Deus ia dar. E Deus proveu. Foram duas coisas assim de vez. E outra coisa é que eu pedi para Deus aumentar o limite do meu cartão, porque já tinha mais de 2 anos, 3 anos que não aumentava. Deus era meu pai? Era. Eu já estava caminhando com Jesus há um tempo já. Eu já tinha pedido isso? Não. Então, como é que a fé vai se manifestar? Se eu não tô nem orando, ou depois eu não tô nem crendo que eu tô orando, e depois eu não tô tomando atitudes que vai condizer com aquilo que eu tô pedindo, com aquilo que eu tô vivendo. Então, muitas vezes a gente tá orando, mas a gente não toma atitude de fé. Às vezes a gente tá clamando, tá vivendo a vida lá direitinho diante de Deus, mas Deus tá esperando nossa atitude para manifestar, viver, para essa fé ser viva. Aleluia. Eu tô com um doente na minha casa. Se eu não for lá, não botar a mão e não orar em nome de Jesus,
Deus pode curar? Pode. Jesus é Jesus? É. Ele caminha comigo? Caminha. Mas se eu não tomar uma atitude, como é que o poder de Deus vai ser manifesto? Então, naquele lugar, gente, em Nazaré, não tiveram grandes maravilhas. Olha que coisa linda. O versículo 5 não podia fazer ali obras maravilhosas. Gente, não podia. Não significa que Jesus não queria. Então, eu quero dizer alguma coisa para você. Se você acha que Jesus não quer, por algum motivo, fazer coisas maravilhosas na sua vida, tire isso da sua cabeça agora. Porque ele está dizendo pra gente nessa tarde, não é que eu não quero, eu não posso. Por que eu não posso? Porque você não crê em mim. Você diz que crê, mas as suas atitudes não condizem com o que você fala. A sua vida não condiz com o que você prega. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui vamos lá para mais um pouco. A fidelidade, ela é um fruto do Espírito. E fidelidade significa estar cheio de fé. Por quê? Porque a fé me faz ser fiel. Porque se eu não creio em Deus, eu não tenho por que amar meu irmão. Eu não tenho por que perdoar as pessoas. Eu não tenho por que ter uma vida de santidade. Se eu não creio, pra que eu vou fazer isso? Se aqui na palavra de Deus me pede isso, mas no momento que eu creio, que eu confesso a minha fé no Senhor, eu recebo essa palavra. E essa palavra vai me dar aqui o manual de instrução para as obras que acompanham a minha fé em Deus. Então eu vou viver em fidelidade a o que eu creio quando a palavra do Senhor estiver sendo colocada em prática na minha vida. Então, gente, você quer manifestar fé? Como é que eu mostro que eu tenho fé em Deus? Como é que eu mostro? Sem dizer nada. Como é que eu mostro? Obras. Como é a sua vida diante das pessoas com quem você convive? Porque a sua vida, a seu posicionamento, a sua postura vai mostrar se você crê ou não em Deus. Porque as pessoas vão olhar e vai falar assim, pô, essa mulher é diferente. Tem alguma coisa aí. Essa mulher é diferente. Então aí vai já chamar atenção. O que é que ela tem? Ela tem fé. Ela crê em Deus. Isso é uma mulher, a pastora Dani Faraguito fala, uma mulher posicionada. Posiciona tudo ao seu redor. Então, no ambiente que eu tava, o meu marido não cria. Ele tava ali no natural. Então, o ambiente não importa. Tipo assim, o ambiente que você tá. Não demonstra se você vai viver milagres ou não. É a sua vida diante de Deus. É a obra, porque ali, ó. Jesus não pôde fazer muitas coisas, mas ele curou alguns enfermos. Então, entenda, mesmo no lugar de incredulidade, Jesus ainda curou alguns enfermos. Aleluia! Ah, porque fulano na minha casa não vai. Ah, porque não sei quem fez isso. Porque... Não, minha irmã, em nome de Jesus, se levante desse lugar e declare a sua fé em Deus e comece a viver aquilo que você declara. Porque o milagre vai começar a ser manifestado através de você. Aleluia! Porque Jesus vai usar você. E naquele lugar de incredulidade, pode ter que algumas pessoas sejam curadas. Então, o lugar não vai influenciar. Ah, é porque aqui não dá para ter milagre. Porque aqui não. Não, só não tem milagre se você não crê. Só não tem milagre se você não crê. Então, se você crê, esse final de semana foi engraçado. Porque Deus me deu essa palavra aqui hoje, eu nem imaginava que eu ia falar sobre isso, mas foi muito engraçado, porque ficou em mim isso que meu marido falou. Eu tava incentivando ele a fazer alguma coisa, algum ato de fé. Não, pronto. Ele me contou de alguma pessoa que foi dar um papel a ele de Jesus, e ele não quis pegar, não sei o quê, falando alguma coisa assim. E aí eu falo, amor, como é que você faz isso? Eu tô com uma mulher crente, amor. Peguei o papel, amor, que não sei o quê. Depois a gente ficou brincando, né? Ele falou que era. Aí eu abri o papel ali e tal. Ele pegou, né? A mulher deu aí, ele pegou. Ele falou assim: ah, não, amor, você já crê por nós dois. Tá tudo bem, você já crê por nós dois. Tudo bem, gente. Mas eu fiquei assim impactada. Então, o que é que eu tô fazendo pra meu marido virar pra mim e dizer: você crê por nós dois? Se eu ficasse calada, se eu ficasse quieta, se eu não fizesse nada que demonstrasse a minha fé, será que ele diria isso? Então, se você não faz nada que demonstre a sua fé, por que você quer que as pessoas reconheçam Jesus através da sua vida? Por que você quer que as pessoas creiam, se convertam? Então, por que eu tô falando nisso? Porque hoje é uma live de missões. Então, às vezes as pessoas não veem fé na gente. Como é que elas não têm?
Ela, não, eu tenho. Às vezes a nossa fé é a mesma daquela irmã que não vai pra igreja, ou que vai um dia ou outro, que tá ali vivendo a vida delinha, fazendo as coisinhas dela, sabe? Que ainda tá vivendo no pecado. Ela olha pra. Eu também creio em Deus. Tipo, aí ela olha pra você, pra crer igual a você, eu creio. Por quê? Porque às vezes a nossa fé não vem com as obras que traz da palavra de Deus, com a santificação. Aleluia. Também diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é preciso ter fé, mas a obra é uma consequência da sua fé. Não é que você vai ser salvo por obra, não, você vai ser salvo por fé. Mas a obra, ela caminha junta. Ela vai ser uma consequência. Porque eu creio, eu amo. Porque eu creio, eu perdoo. Porque eu creio, eu sirvo. Porque eu creio, e tudo que você faz vem da fé que você tem em Deus. Então a fidelidade, ela vem da confiança plena em Deus. Eu sou infiel quando me falta fé. Eu sou infiel quando eu sou incrédulo. Aí tem uma parábola, né, que todo mundo conhece, eu acho aqui, que é dos talentos. O servo lá, o chefe deu os talentos, né? Um deu 10, um deu 5, um deu 2 e um deu um. Todos multiplicaram, mas o último não multiplicou. Foi infiel. E aí ele foi infiel. Deixa eu ver aqui o versículo. Se eu botei o versículo. É óbvio que eu não botei o versículo. Então eu vou ver aqui. Peraí, gente. O último foi infiel. Eu vou abrir porque eu preciso ler Mateus 25. Vem cá. 25. Não, gente, não é 25, não. Sermão aqui. Parábola dos talentos. Pronto. 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mal e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Aquele homem, ele pegou o talento dele e não fez nada. Por quê? Porque ele tinha uma visão distorcida de quem Deus era. Olha, eu não vou fazer nada, porque ele disse aqui para o Senhor: Senhor, eu sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: mas Deus deve estar me castigando. E eu vejo na fala de algumas pessoas que elas veem Deus como um Deus duro, como um Deus mau. Assim, não quero dizer mal a palavra, mas assim, um pai carrasco. Claro que a gente vai ter essa primeira parte de paternidade, a gente vai enxergar Deus da forma que a gente se relaciona na nossa casa, né? E aí o Senhor vai nos transformando essa visão. Mas às vezes a gente tem essa visão que, meu Deus, sabe? E às vezes esse medo é uma visão distorcida que a gente tem de quem Deus é. Ou porque a gente não conhece ele na totalidade, na totalidade ninguém vai conhecer, né? Só na eternidade. Mas assim, a gente não conhece o Deus Pai, o Deus justo, o Deus bom, em todas as coisas. A gente só fica com uma parte. Eu sou serva, eu só conheço o Deus chefe, o Deus patrão, o Deus, sabe? Mas você também não conhece o Deus que é pai, o Deus que é amoroso. Então, quando você não conhece, você vive uma distorção da imagem de Deus. E quando você caminha com Deus com a distorção, você não consegue demonstrar fé. Você vai fazer igual o servo infiel, você vai enterrar o seu talento. Você vai olhar para sua mão e você vai falar: Eu tenho muito pouco, mas é alguma coisa. Eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar em tomar nenhuma atitude. Então eu fico paralisado. E quando você não toma atitude, você não multiplica. Você não demonstra em quem você crê. Você não demonstra. Você não se torna um servo fiel. Você não caminha em fidelidade. Você se torna infiel. Por quê? Porque você não fez nada. Então, gente, aleluia, glória a Deus. E aí o que acontece? A gente vem sendo infiel na área que a gente não crê totalmente em Deus. Aí eu vou dar uns exemplos. Quando eu não confio que Deus dá conta da minha vida sexual, da minha intimidade, quando eu não confio que Deus dá conta disso, eu vou para as áreas de carnalidade na imoralidade sexual. Então, a pessoa que às vezes está vivendo no pecado da imoralidade sexual é porque ela não crê
que Deus dá conta ou de preparar uma pessoa certa para ela, ou de ficar, ou de ser suficiente para ela no momento de fraqueza da carne, se ela se debruçar ali na presença de Deus. Então, como ela não crê que Deus é suficiente para dar conta, ela vai resolvendo no próprio braço. Ela vai saindo com outras pessoas, ela se deita com vários homens, ela vai vivendo ali uma vida de moralidade, porque ela não crê que Deus dá conta de. Ah, eu não consigo ficar sem ter relação. Incredulidade. Se eu não creio que Deus é fiel como meu provedor, o que é que eu vou manifestar? Às vezes a pessoa vai roubar, às vezes a pessoa é mesquinha, às vezes a pessoa vai ter essa área assim de ganância, sei lá, de ser infiel a Deus nessa área, sabe? Ou é uma pessoa que, não dizimo, porque o pastor vai me roubar. Às vezes a gente se torna infiel nessa área. Por quê? Porque a gente não crê na visão do Deus provedor. Quando eu não acho que Deus dá conta do meu prazer, então eu vou procurar outros lugares de satisfação. Eu vou procurar comidas, eu vou procurar álcool, eu vou procurar drogas. Então a incredulidade vai para essas áreas. Nas áreas que a gente tem incredulidade em Deus, a gente vai demonstrar uma infidelidade a Ele. Então, ó, essas duas palavras, as suas áreas de incredulidade são as áreas de infidelidade. São as áreas que você ainda não consegue ser fiel ao que Deus te deu. São as áreas que você não está multiplicando o seu talento. É porque você ainda precisa crer mais nele, como provedor ou como a sua fonte de satisfação, de prazer. Porque quando você depende de prazer em outras coisas, você ainda não creu que Deus ele é suficiente. Então, se eu acho que Deus não é poder na minha vida, se eu não confio no Deus soberano, que é poderoso, que me defende, que me guarda, eu vou querer me irar, eu vou querer ficar em discórdia, eu vou viver em divisão, eu vou querer me defender, porque ali eu vou ter esse poder da minha carne de controlar a situação. Eu vou ali, eu vou bater boca, eu vou tirar satisfação, eu vou fazer, eu vou acontecer. Por quê? Porque eu não creio no poder soberano de Deus que me protege, que me defende, que vai ali cuidar de mim. Então ainda não criei direito nessa área. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos anotando aí as áreas. Então, qual é a área da sua incredulidade que tem te levado a ser infiel a Deus? Qual é a área que você ainda acha que Deus não dá conta? Qual é a área que está tirando a sua paz? Qual é a área que você ainda está ansiosa, está preocupada, está chorando porque, como a irmã louvou hoje, se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, então, às vezes, é nessa área que você precisa crer. Você precisa crer e viver com fé, como quem crê. O servo infiel da parábola tinha uma visão distorcida de Deus. Ele entendia que ele era só severo, mas ele não entendia que ele era amor, que ele é graça, que ele é bondade, que ele é fiel. Aleluia! Aleluia! Tem um versículo que fala: se o justo cair, né? Não sei quantas vezes ele é levantado. Então, às vezes, a gente tem medo de andar para não cair. Mas se a gente crê que a gente é levantado, a gente crê nessa palavra aqui, a gente vai andar, a gente vai caminhar. Aleluia. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma visão distorcida de quem Deus é. Uma pessoa está com um pecado de imoralidade sexual, tem um namoro sem santidade, recebe um conselho na sua igreja, no seu discipulado. Olha, esse relacionamento, ore, fale com Deus, isso está te afastando de Deus. Às vezes recebe esses conselhos, né? Se conserte, nananã. E aí ela vai e diz: eu não tenho o direito de ser feliz? Deus não quer que eu seja feliz? Na real, ela está dizendo: eu não acredito que Deus vai dar conta de me fazer feliz. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então é essa imoralidade sexual que está me fazendo feliz. Então Deus não dá conta disso aqui. Olha só. Então eu preciso estar com essa pessoa que Deus não me pediu para estar, que Deus não me pediu para fazer essas coisas, porque eu não creio que ele dá conta de me satisfazer completamente. Então outro exemplo, Deus te fez filho dele. Você tem um valor, você tem uma identidade como filha, como princesa do Senhor, como preciosa. Mas aí eu não acredito então, como eu não acredito, eu tenho que fazer o que as pessoas querem que eu faça o tempo todo. Eu não sei dizer não. Eu preciso me adaptar às situações. Eu tenho problema, quando as pessoas me rejeitam. Eu tenho um problema de incredulidade sobre a minha identidade em Deus. Então você ainda não creu completamente quem você é em Deus. Então é por isso que você ainda tem essa necessidade de ser aceita pelas pessoas. Aleluia. O fiel, gente. Aquele que é fiel, ele é cheio de fé.
E nós precisamos estar cheios de fé. Às vezes a gente pode estar até cheia de obra, mas sem fé. É impossível agradar a Deus. Então, então é uma ordem. Primeiro a fé, depois a obra. Você está fazendo, mas você está fazendo por quê? Ah, eu estou fazendo porque Deus me deu a direção. Eu estou fazendo porque eu conversei com o Senhor. Então aí você está fazendo por fé. Então vá. Vá na sua fé, vá na sua força, vá lá. Mas se você tá fazendo só porque, olha, eu tô fazendo porque todo mundo tá fazendo, isso aqui tem que fazer, ó, eu tenho que dar conta porque fulano vai dizer que eu não faço nada, porque ciclano vai dizer que... Então, essas obras vão te cansar, essas obras não vão expor quem você crê, essas obras não vão demonstrar que você tem fé. Essas obras só vão ser enfado. Mas a gente começando pela fé, e essa fé trazendo em consequência nossas obras, aí sim, nós vamos mostrar em quem nós cremos e vamos atrair pessoas para quererem no nosso Deus. Aleluia. Já estou finalizando. Os servos, né, que multiplicaram o talento, o Senhor falou o quê? O Senhor respondeu muito bem. Servo bom e fiel, gente. Quem não quer ouvir isso do Senhor, minha gente? Oh, glória a Deus, aleluia. Nessa tarde eu creio que a gente já vai sair daqui procurando o Senhor medir essas áreas de infidelidade, porque eu quero ser fiel. Ó, eu tô aqui, aqui nessa área tá ruim, então eu não tô crente, né, Jesus? Eu vou crer mais. Senhor, me dá fé. A fé é um dom de Deus. E às vezes a gente não tem porque a gente acha que a gente tem, mas a gente vive com essa fé. Que eu vou chamar de fingida porque Paulo fala para Timóteo, né? Siga a fé não fingida. Porque às vezes quando a gente diz que tem fé e não age conforme a nossa fé, a gente pode chamar isso de uma fé fingida, né? Então, vou ler agora essa passagem. Cadê, meu Deus? Ah, sim, você foi fiel no pouco. Olha que versículo perfeito. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas o que muitas vezes a gente está vivendo? A gente tem um pouco e está enterrando o pouco. A gente não vê satisfação no pouco. A gente não consegue ser fiel a Deus com esse pouco. A gente prefere enterrar o pouco e esperar que Deus nos dê o muito. Mas Ele nunca vai nos dar o muito se a gente não é fiel no pouco. Não vai chegar o muito. Não vai, não tem como. Você pegou seu um talento, você enterrou e tá orando. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero. Começa a multiplicar o que você tem. Porque o pouco não é igual a nada. E às vezes a gente tá vivendo como se a gente não tivesse nada. Deus, eu não tenho nada. Não tenho nada. Você não tem nada ou você tem pouco? Você não tem nada ou você tem 5 pães e 2 peixinhos aí? Porque se você tem 5 pães e 2 peixinhos. Opa, não precisa nem ter 5, minha irmã. Chegue só com os seus 2. Mas tem alguma coisa diante do Senhor, você tem, porque Deus ele não deixou ninguém aqui sem nada. Todo mundo tem. Se você não tem 10, você tem um. Aí você olha para a irmã que tem 10, e aí você fica com inveja da irmã, em nome de Jesus, viu? Eu tô falando aqui, mas ninguém precisa se doer, não. Tô dando um exemplo. Aí você tem inveja da irmã que tem 10, mas você tá com o seu um enterrado. Por quê? Porque o dom é algo que para quem tem é muito simples. Eu vou falar uma coisa aqui de mim. Eu gosto muito de falar. Pra mim é perfeito falar. Pra mim eu amo falar. Todo mundo já percebeu, não precisa fazer dificuldade, não, porque eu já aceitei. Eu amo falar, mas tem gente que tem tanta dificuldade. Mas pra mim é uma coisa tão fácil que eu posso achar que não é. Não, não, isso aqui foi Deus que me deu esse dom, não, porque é tão simples. O que é isso? Que besteira falar. Eu tenho que ficar calada porque o povo já tá se incomodando de tanto que eu falo, então eu vou ficar calada mesmo. Mas aí eu não creio que Deus me deu e Ele quer que eu multiplique. Aleluia. Então, finalizando, toda hora eu tô finalizando. Essa palavra é fiel. Aleluia. Se morremos com ele, segundo Timóteo 2:11 ao 13. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, hoje, qual é o seu respaldo para você ter fidelidade a Deus? É você entender que a fidelidade de Deus não depende de você, mas a fé sem obras é morta. Então, o que é que vai impedir você colher os milagres de Deus na sua vida? A incredulidade. Então, hoje a gente entra numa luta contra a incredulidade. Todo dia a gente vive isso, mas hoje eu acho que o Senhor deixou mais claro. Você está lutando contra a incredulidade. Porque todo dia o cenário vai ser contrário à fé, gente. Senão não é fé. Vão de Gênesis a
os livros, né? A todo mundo, Abraão, o pai da fé, o que foi que fez ele ser o pai da fé? Foi a espera por algo que Deus disse a ele que ia chegar. Então, às vezes, a gente não espera. Então, a gente não crê. Se a gente não crê, não tem como colher os frutos da fé. E é isso, minhas irmãs, vamos orar sobre qual é a área. Ore e peça ao Senhor, Senhor, qual é a área de infidelidade na minha vida? O que é que está gerando incredulidade? Peça ao Espírito Santo para gerar fé no seu coração. Aleluia. Agora eu vou finalizar, viu, gente? Espera ainda, só vou ler mais um versículo que é esse de Timóteo, que é muito lindo. Aleluia. Aqui. Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo. Misericórdia. Versículo. Aqui, versículo 5. Trazendo a memória. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó e em sua mãe, e estou certo que também habita em ti. Como é que Paulo sabia que Timóteo tinha fé não fingida? Pelas obras de Timóteo. Como é que as pessoas ao seu redor vão saber que a sua fé não é fingida? Pelas obras que você tem. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra. Deus abençoe, minhas irmãs.